O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente e também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra recolocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus, e ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos a solenidade da Imaculada. Sim, Nossa Senhora Aparecida é a Imaculada Conceição Aparecida. É importante nós recordarmos este pormenor, que não é um pormenor, é a coisa mais importante. É Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E por que é tão importante que ela seja chamada de Nossa Senhora da Conceição? Porque é exatamente aquilo que explica toda a história da nossa nação, colocando-se debaixo do manto sagrado da Virgem Maria. Vamos primeiro recordar um fato interessante e importantíssimo no dia de hoje. No dia de hoje, nós estamos celebrando 200 anos, exatos 200 anos da coroação de nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Nós sabemos que ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, 200 anos atrás. O dia 7 de setembro desse ano foi especialmente movimentado com manifestações cívicas, né? Comemorando esses 200 anos da independência do Brasil. Então, no início, quando Dom Pedro, o príncipe regente Pedro de Alcântara, decidiu que nós não podíamos mais ser escravizados pelas cortes de Portugal, que queriam que o Brasil voltasse a um estado de submissão, ele inicialmente não sabia o que é que ele seria chamado, rei ou imperador, não é? Logo foram escolhidas as cores, primeiro verde da casa de Bragança, depois o amarelo da casa dos Habsburgo, que Dona Leopoldina era Habsburgo,
E verde e amarelo tornaram-se as cores do Brasil, essas duas casas, a casa de Portugal e a casa da Áustria, que agora regiam o nosso país. Mas logo no início se notou que o sentido de unidade do Brasil ainda era frágil. Os paulistas se sentiam muito mais paulistas do que brasileiros. Os mineiros se sentiam muito mais mineiros do que brasileiros. Os pernambucanos se sentiam muito mais pernambucanos do que brasileiros. E então, parecia que o Brasil, com as várias províncias, era, na verdade, uma diversidade de reinos, de nacionalidades diferentes. Então, Dom Pedro pensou: o melhor é que eu seja chamado não de rei de uma nacionalidade só, mas de imperador dessas várias províncias, uma espécie de federação, não é? Onde cada província se unia debaixo de um imperador. Só para quem não entende a história, né? Ou seja, rei é rei de um lugar, imperador é o rei dos reis, é um rei que reina vários reinos diferentes, então por isso imperador. Então no dia de hoje, o príncipe herdeiro de Portugal, que seria rei de Portugal, tornou-se imperador do Brasil. Coincidentemente é o dia do aniversário dele, é o aniversário de Dom Pedro I. Se escolheu essa data, 12 de outubro, porque era o aniversário de Dom Pedro I. Então, no aniversário de Dom Pedro I, há 200 anos atrás, ele foi coroado e ungido, sagrado, como imperador e defensor perpétuo do Brasil. Por que eu estou contando essa história? Porque depois ele abdica em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, ele se torna Dom Pedro II, e Dom Pedro II terá também uma herdeira, que seria a imperatriz do Brasil, Dona Isabel, a famosa princesa Isabel. Então vejam só, a história do nosso país começa com o imperador sendo coroado no dia de hoje, 12 de outubro. Depois veio um segundo imperador, Dom Pedro II. Quando nós iríamos passar para o terceiro reinado, ou seja, para a imperatriz Dona Isabel I, veio o golpe de Estado da República. E agora, não temos mais imperatriz, porém, houve um gesto profético. Enquanto ela era a princesa herdeira, Dona Isabel, ela tinha uma angústia, ela se casou com um conde francês, né? Gaston de Orleans, o Conde de. E os dois, o casal de jovens, não conseguia engravidar. Ela não conseguia engravidar, não tinha filhos. E então ela foi princesa, junto com o Conde de Aparecida. E lá ela fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, para que ela pudesse ter filhos. Passaram-se vários anos, não vinham os filhos, finalmente quando vieram 4, pronto. Só para dizer que ela teve, né? Teve filhos, e então ela, junto com o seu marido, foram em peregrinação agradecer esse milagre. E então ela mandou fazer com suas joias uma réplica da coroa de imperatriz do Brasil e deu para Nossa Senhora Aparecida. Essa coroa, ela é usada ainda hoje em Aparecida, uma coroa dada pela princesa Isabel.
Então ela assinou a lei que abolia a escravidão. Houve revoltas contra esse ato, uma série de circunstâncias, o golpe da República, e ela deixou de ser a nossa imperatriz. Mas é importante lembrar que Dona Isabel foi a primeira mulher que governou o Brasil. Ela por várias vezes governou o Brasil nas ausências de Dom Pedro II. Essa mulher passou a coroa dela para Nossa Senhora Aparecida. Isso é um gesto profético, um gesto simbólico, um gesto espiritual de profundo significado. E eu estou lembrando tudo isso, toda esta história, porque nós estamos vivendo um momento histórico. Hoje, 200 anos da coroação de Dom Pedro I. Esta coroa que depois passou para Dom Pedro II, que iria passar para Dona Isabel, passou para a coroa de Nossa Senhora Aparecida, e nós, no dia que Dom Pedro I foi coroado imperador, celebramos a imperatriz do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Não é belíssima essa história? É importante que nós saibamos a nossa história. É evidente que quando depois, durante a República, o Papa então pediu aos bispos do Brasil, autorizou os bispos do Brasil que coroassem solenemente a imagem de Nossa Senhora Aparecida e proclamaram Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. O Papa pediu que fosse colocada a coroa da princesa Isabel, claro, como nossa rainha. Portanto, Dom Pedro I foi coroado e ungido imperador no dia de hoje. Nossa Senhora, então, agora é a herdeira, digamos assim, desse trono. É ela quem verdadeiramente se senta no trono do Brasil, não é? E nós louvamos a Deus por esse profundo significado espiritual. Então nós queremos que ela reine. E aqui então eu deixo de falar de história e começo a falar da sua vida, que é história também, mas é a sua vida. Mas como é possível que Nossa Senhora reine? Como é possível que seja a cabeça dela coroada? Só existe uma escolha. Deus, quando criou as suas criaturas, deu uma opção: ou nós nos humilhamos diante de Deus e então reinamos, ou então você não se humilha, você é soberbo e você perece. Nós vemos aqui o contraste da segunda leitura de hoje entre a mulher e o dragão. Maria, a humilde serva do Senhor. Maria, a escondida. Maria, aquela que ninguém deu valor durante esta vida aqui terrena. Maria aparece como um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Deus coroou Nossa Senhora. Deus coroou Nossa Senhora, uma coroa de 12 estrelas, porque ela foi humilde. Isso quer dizer que quando você é humilde, Deus dá a você a coroa da vitória, quando você se humilha diante de Deus. Por outro lado, nós temos o dragão, um outro sinal no céu, né? E esse outro sinal do céu é um sinal terrível, um dragão cor de fogo, e uma luta entre a mulher e esse dragão. Mas esse dragão, que é Satanás, a antiga serpente, ele precipita no fundo do inferno por causa da sua soberba. Então,
Nós temos que escolher. Nós vamos nos humilhar diante de Deus? Vamos fazer a vontade de Deus? Então, quando nós somos humildes servos, Deus nos dá a coroa de glória, como deu a sua Mãe Santíssima. Mas se você não se humilha diante de Deus e você é soberbo, altivo, sua cabeça vai ser esmagada, como foi esmagada a cabeça de Satanás, da antiga serpente, que precipita no fogo eterno. Então aqui está a encruzilhada do Brasil. Aqui o Brasil tem que escolher se nós vamos nos humilhar e fazer a vontade de Deus, como diz Nossa Senhora no Evangelho: fazei tudo o que Ele vos disser, ou se nós vamos fazer as nossas vontades e os nossos caprichos. O Brasil tem uma vocação. O Brasil tem uma vocação sobrenatural. Enquanto o mundo inteiro parece que já está se rendendo diante de ideologias, não é? Diante de coisas horrorosas como o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, tantas coisas que destroem as nossas famílias, o mundo inteiro parece que se rendeu, se entregou. O Brasil ainda luta. O Brasil ainda luta. Humilhemo-nos debaixo da proteção de Deus, confiemo-nos a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela é Nossa Senhora, ela é a Imaculada Conceição, que desde o primeiro instante da sua existência esmagou a cabeça da serpente. Meus queridos, nós somos filhos de Adão e de Eva, somos herdeiros do pecado original, nós fomos mordidos pela serpente, mas a nossa mãe é intacta. A nossa mãe é intacta e Satanás nunca colocou as suas patas sobre a nossa mãe bendita. Ela nunca foi tocada pelo pecado original. Desde o primeiro instante da sua existência, ela foi uma derrota para Satanás. No ventre de Santana, a Imaculada Conceição foi o início da derrota definitiva de Satanás. Por isso, o ódio que Satanás tem por Nossa Senhora. Foi pela vinda de Maria ao mundo que iniciou a derrota. É claro que essa derrota foi consumada e realizada pelo seu Filho bendito ao morrer na cruz, mas tendo em vista os méritos de Cristo na cruz, ela foi preservada desde o início. Esse é o dogma da Imaculada. Tendo em vista a redenção, tendo em vista a salvação, tendo em vista a vitória de Cristo na cruz, Deus foi vitorioso no ventre de Santana. E Maria, desde o primeiro momento, foi o primeiro troféu de Deus, a humilde serva do Senhor, a escrava de Deus, aquela que fez a sua vontade. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, realize-se em mim, conforme a sua santa e divina vontade. Eis a encruzilhada do Brasil. Nós precisamos retomar a nossa vocação de terra da Santa Cruz, de terra onde Nossa Senhora da Conceição Aparecida reina. Nós também precisamos tirar as coroas de nossas cabeças, nossas coroas de soberba, de revolta, e depor estas coroas aos pés de Nossa Senhora. E então ela reinará sobre nós. Quando nós formos humildes servos e ouvirmos a sua voz, fazei tudo o que Ele vos disser.
A vocação do Brasil é fazer o que Deus quer. Não seguir uma agenda que vem de outro lugar, mas seguir o projeto cristão, da família cristã. Meus queridos, é uma luta espiritual. É uma luta espiritual que vive o nosso país. Mas essa luta, só haverá vitória de Deus se Deus vencer primeiro no seu coração. Não existe, aspas, o Brasil. Existem os brasileiros. No sentido que somos nós os agentes da história. Não existe essa entidade abstrata, o Brasil que faz as coisas. O Brasil que faz as coisas são os brasileiros que fazem. Se nós não formos sujeitos desta brasilidade, não haverá Brasil. Se nós não assumirmos a nossa vocação, o Brasil não realizará a sua. Eu tenho certeza que o Brasil é um país abençoado com uma vocação divina e sobrenatural. O nosso país não começou com uma guerra, começou com uma missa. O nosso país não tem como rei ou rainha um ditador. Tem uma rainha bondosa, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós temos uma vocação extraordinária, mas essa vocação não será realizada, a vocação do Brasil não será realizada se não for realizada a vocação do brasileiro, que é você. Nossa Senhora não reinará sobre o Brasil se ela não reinar sobre você. Então nós precisamos, nesses tempos agora tão decisivos para a história do nosso país, estar em estado de graça, procurar a confissão, comungar frequentemente, vir à Santa Missa, participar, oferecer o santo sacrifício da missa pelo nosso país. Nós precisamos fazer isso. Consagrar, entregar. O Brasil será todo ele de Nossa Senhora se nós formos por inteiro de Nossa Senhora. Então hoje nós nos colocamos debaixo do olhar dessa mãe bondosa. Ela sabe que nós brasileiros merecemos grandes castigos. A nossa mãe sabe. Ela sabe o que a gente está aprontando. Nossa Senhora Aparecida sabe que nós brasileiros merecemos grandes e terríveis castigos pelos nossos numerosos pecados. Mas ela é uma mãe bondosa. E mais uma vez nos dá uma chance de voltar atrás, de pedir perdão e de dizer: mãe, nós vamos deixar de ser presunçosos, soberbos, e vamos nos humilhar diante de vós. Neste dia, Mãe Santíssima, nós nos colocamos diante de vossa presença, debaixo do vosso olhar, Augustíssima Mãe de Deus, Senhora, Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, nos humilhamos diante de vós e dizemos: apresentai a Jesus o nosso perdão, nosso sincero pedido de perdão e nossos protestos de fidelidade e de humilde serviço como escravos do Senhor, como escravos da Senhora.
colocamos-nos debaixo de vossa proteção, ó soberana e toda santa Mãe de Deus. Mãe Santíssima, Rainha e Imperatriz do Brasil, defensora perpétua de nossa nação, esmagai como esmagastes desde o princípio a cabeça de Satanás. E para isso nós, vossos filhos devotos, vos oferecemos esse santo sacrifício de amor que é a Santa Missa. Vós que estáveis aos pés da cruz no Calvário, apresentai a Deus esse nosso pleito de amor, junto com o vosso Filho, que oferecemos na consagração sobre esse altar. Amém.